Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 8 de agosto de 2022. E a gente vê o dinheiro hoje em dia sendo um dos principais vilões na vida do ser humano, né? É claro que o dinheiro, analisado do ponto de vista certo, para o ser humano conseguir conquistar mais dinheiro de forma honesta, ele precisa aumentar o seu valor. Para ele conseguir mais dinheiro, ele precisa de capacidades anteriores, né? Ele precisa aumentar sua disciplina, ele precisa ter bons hábitos, ele precisa agregar valor na vida dos outros seres humanos. Ele precisa ser uma peça na grande máquina que é a sociedade. Ele precisa fazer parte da engrenagem de forma correta para conseguir mais dinheiro. E com esse dinheiro, claro, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Com esse dinheiro ele consegue um bom plano de saúde, ele consegue dar proteção à sua família, ele consegue dar liberdade para si próprio e para sua família. Então, esse é o papel fundamental do dinheiro, né? E até aí tudo bem. O problema é que em um lado a gente tem pessoas querendo dinheiro rápido e fácil, e no outro a gente vê pessoas que já conquistaram milhões, bilhões, querendo cada vez mais, né? E talvez isso não seja totalmente errado, mas num cenário macro, mundialmente falando, a gente vê guerras políticas, guerras econômicas, tudo por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa da conquista de território e para o ser humano querer ser mais, terrenalmente falando, né? E o verdadeiro sentido da vida, cada vez mais, está sendo deixado de lado. O ser humano cada vez mais está se encaminhando para um abismo. Quem sou eu? Eu penso assim, quem sou eu para falar que o ser humano não deve buscar dinheiro, que o dinheiro não é importante na vida do ser humano? Longe disso, né? O dinheiro é de suma importância, o ser humano deve buscar dinheiro de certa forma em sua vida, mas a gente percebe facilmente no cenário macro esses problemas, e num cenário individual, o ser humano fazendo escolhas em sua vida por causa do dinheiro. E é claro que é da natureza do ser humano ter uma preocupação com si próprio, ter uma preocupação com sua família, mas o ser humano está fazendo escolhas cada vez mais, a grande massa da sociedade fazendo escolhas não por causa da sua própria vida, não por causa de fazer aquilo que ama, aquilo que tem vocação. E o que se vê é simplesmente um ser humano passando por cima do outro nessa busca incansável, né? Nessa busca que leva o ser humano para um abismo. E falando de tempo, que foi o tema do vídeo passado, a gente conclui que o tempo na vida do ser humano foi feito para o ser humano experienciar a própria vida. O tempo existe para o ser humano agradecer ao seu eu. Nós, seres humanos, tendo a consciência de que existimos, tendo a consciência do eu, podemos agradecer a Deus e devemos agradecer a Deus pela nossa existência. É isso que falta para o ser humano, esse agradecimento dessa vontade que vem de dentro de agradecer. E a vida também foi feita para ser feliz. O ser humano, em sua peregrinação, em seu caminho, precisa ser feliz, né? E não estamos falando da felicidade no sentido da libertinagem, no sentido da felicidade tóxica. Falamos da felicidade verdadeira que vem de dentro. Então a vida precisa acontecer durante o tempo em que o ser humano agradece e é feliz
E a gratidão gera felicidade, e a felicidade gera a gratidão. E então o ser humano passa por caminhos belos da vida. E não é isso que acontece, né? Na grande massa, na grande maioria das pessoas, infelizmente a gente vê a busca incansável pelo dinheiro. Mais uma vez, não que o dinheiro não seja fundamental na vida do ser humano, mas o ser humano faz do dinheiro um Deus, faz do dinheiro o seu tempo como sendo mais de 80% em busca do dinheiro, pensando no dinheiro. Isso em escala individual gera preocupação, em escala individual gera sofrimento, gera a não satisfação com o aqui e o agora, gera a não satisfação com o seu próximo, né? Porque aí o ser humano passa a querer passar por cima dos outros. E então se vê por aí, individualmente falando, o ser humano nesse abismo. E nos cenários macros, os cenários macros são um reflexo da base da sociedade. Se o ser humano se alinhasse minimamente espiritualmente para o verdadeiro sentido da vida, os cenários macros também mudariam. Mas o que se vê atualmente nos cenários macros são guerras, são conflitos, são explorações. E nem estamos falando aqui também de outros crimes, né? Dos crimes das pessoas completamente perdidas que usam do dinheiro para satisfazer seus vícios, né? E com isso cometem crimes degradantes para a humanidade, né? Crimes que perturbam a individualidade do próximo de forma muito grande, de forma não só terrena, como também de forma espiritual. Então a gente vê pessoas matando por causa de dinheiro, pessoas roubando por causa de dinheiro, pessoas cometendo crimes grotescos por causa do dinheiro. Nos cenários macros, a gente vê crimes em massa, a degradação do ser humano em massa. E a conclusão que a gente deve tirar, então, para esse vídeo, é que o ideal é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. O ser humano precisa encontrar um equilíbrio em que ele entende que a vida é para seu devido agradecimento a Deus, entenda que a vida é para a felicidade, e isso a gente encontra dentro de nós, isso a gente encontra nas paisagens que Deus proporciona para nós. A gente encontra a felicidade e o agradecimento na natureza, e a natureza expressa tudo isso. A natureza expressa a conexão e o agradecimento. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio nisso e no dinheiro também, de forma equilibrada, para nossa proteção enquanto ser humano, para o nosso fortalecimento, para as nossas virtudes enquanto ser humano. Então, esse é um papel fundamental que o ser humano precisa encontrar dentro de si, precisa encontrar na sua vida, para que não perca seu tempo na busca incessante pelo dinheiro, para que não entre nessa massa de pessoas que vive preocupada, que vive se esforçando apenas terrenalmente. O ser humano, a partir do momento que sai da bolha de não fazer nada, muitas vezes entra na bolha de fazer as coisas pelos prazeres terrenos. E aí o ser humano está preso em outra bolha, né? Tudo isso que é terreno não agrega no ser humano no verdadeiro sentido da vida. Então, se a grande massa, se a maioria das pessoas despertasse, no mínimo que fosse, para esse verdadeiro sentido da vida, os cenários macros também mudariam. O ser humano, o sentido da vida mudaria. E a gente ainda está longe disso. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.
Música